Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que muito bem. Hoje é mais um dia daqueles que você vai ter o prazer de ouvir coisas boas nesse canal. Esse canal é aquele que diz pra você que Deus é bom todo tempo. Eu sou o Renato Zóia, ali nos bastidores vocês já conhecem o nosso carioca Edson Carneiro. Opa, vamos que vamos. Isso, tá aí, né? Se recuperando, né, man? Não, é isso aí. Tá morando aí, cara. O Edson pegou um resfriadinho, mas já tá quase 100%. E aqui na minha frente, um convidado especial. Cara, que prazer que você veio aí. Robert, muito obrigado pela tua presença, meu querido. Seja bem-vindo no canal aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nesse bate-papo tão importante, né? Que é falar aí da obra do Senhor Jesus, e estamos aí para somar. Show de bola. Hoje nós vamos falar de uns temas diferentes que o Robert trouxe, que vai trazer para vocês. E esse assunto que ele vai trazer é muito importante para sua casa, para sua vida e para dar direção. Como sempre, esse canal tem o intuito de direcionar você, de te ajudar a compreender a palavra da maneira cotidiana, no dia a dia, de como você pode viver melhor segundo aquilo que a gente crê. Mas não antes de você não deixar de comentar aí no nosso vídeo, curtir os vídeos que a gente tem feito. Se você gostou, se você curtir esse vídeo, compartilha ele com alguém, porque é sempre importante que as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, possam estar informados segundo a boa verdade do próprio Deus. E nosso tema de hoje vai ser um tema que a gente ouve pouco. A gente mais escuta falar, mas poucas pessoas aprofundam nesse tema aí. E a gente nunca tratou desse tema no canal. Vai ser a primeira vez. E é por isso que a gente trouxe o nosso querido aqui, amigo. Conheci o Robert numa conversa muito legal, que a nossa amiga Alessandra, né, que nos apresentou um ao outro. Exatamente. Um abraço aí para Alessandra, nossa amiga. E foi muito legal o nosso papo. Eu gostei muito do que o Robert me trouxe. A gente conversou durante algumas horas e aí eu vi que eu tinha que convidar ele para vir para cá, e aqui ele está. E aí, Robert, meu querido, eu queria começar perguntando: você é daqui? Você é de Curitiba? Cara, na verdade eu não sou de Curitiba. Eu tô mais parecido com Jesus, sabe? Você não é de lugar nenhum. Não sou de lugar nenhum. Você é do céu, né? Porque a Bíblia diz que Jesus ele nasceu em Belém, desceu para o Egito e foi se criar em Nazaré, né? Uhum. Eu também, da mesma forma. Eu nasci no estado do Maranhão, e me criei em Goiânia. E vim constituir minha família, criar meus filhos aqui em Curitiba. Ah, que legal. Mas eu sou maranhense, um pouco goiano e agora um pouco curitibano. Pronto, é isso aí, mano. Que o cara tem um pouquinho de tudo. Exatamente. E eu acho que quando a gente tem mais experiência em outros lugares, a gente consegue também ter mais jogo de cintura, né, Robert? Exatamente. Nos lugares onde a gente mora, a gente vai tendo que se adaptar, né, cara? Então, provavelmente, a nossa cidadania, que não é desse mundo, né, Robert? Exatamente. E a gente vê também nesse processo que a gente vai observando como que Deus, ele tem seus mistérios, né? Como que ele conduz, como que ele nos atrai para ele, né? Os propósitos de Deus. É muito interessante isso, porque eu nasci num ambiente assim, totalmente assim, desprovido de graça do evangelho, onde era muito pesado a questão da magia negra, essas coisas todas. E de alguma maneira inexplicável, que eu não sei como Deus foi conduzindo as coisas, e até que chegou um dia em que eu conheci, né, me rendi, entreguei minha vida a Ele, estamos aqui hoje. Mas quando a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo e que Ele vai lá nos lugarzinhos onde geralmente estão fora das grandes metrópoles, grandes cidades, né?
Então Deus, assim como ele viu Davi lá no pasto, ele vê os seus por aí, né? Às vezes tem muita gente, assim como eu também, que estava lá no interiorzinho, na cidadezinha ali com 200 pessoas, quase ali uma aldeiazinha, mas de alguma forma Deus nos viu ali. E ele nos viu e foi nos conduzindo até chegarmos até onde ele Que interessante, queria, né? rapaz. E na tua casa você tem irmãos? Eu tenho, nós somos 6 irmãos, né, na verdade. E eu sou, entre os 6, eu sou o número 4. Entendi. Então tem 3 mais velhos que eu e 3 menores, eu sou o mais velho dos 3 menores. São claro, 6, né? com certeza, sim. E você, todo mundo na sua casa chegou nesse mesmo lugar espiritual que você tá, em Cristo, ou não? Cara, aqui que é um ponto interessante, porque ainda não, sabe? Eu fui o primeiro, né? Você foi o primeiro? Eu fui o primeiro. É Minha isso que eu casa, queria ela saber. vem de uma tradição católica, mas aquele católico Sei. não praticante. Né? Sei, Todo mundo fala, sei. sou católico, mas Fui assim também. não praticante. Então, eu fui o primeiro a conhecer Cristo, né? De uma forma assim bem Nossa, impactante, cara, que bem loucura, maravilhosa meu. mesmo. Antes dos teus pais? Antes dos meus pais. Nossa, Aí hoje rapaz. estamos aí orando. Meu pai hoje ele já é bem esclarecido, minha mãe também. Tá. Eu acho que é questão de tempo e estaremos todo mundo junto aí. Ô, Robert, agora é uma coisa interessante, cara. A casa da gente, que é o lar da gente, né? Por exemplo, muitas pessoas que são chamadas por Deus, como você, como muitos de nós, todos praticamente somos chamados a manifestar Cristo através de nós. Podemos fazer isso de muitas maneiras. Tem gente que nunca vai estar à frente de um podcast, ou não vai estar num púlpito, e nem vai estar em palanques em lugar nenhum. Mas a pessoa pode fazer isso dentro de casa sem falar uma palavra. Exatamente. E isso é um dos mistérios da Bíblia, né? A Bíblia ela contém alguns mistérios. A carta aos Efésios, por exemplo, que podemos denominar ali da carta dos mistérios revelados de Paulo, ele vai falar sobre muitos mistérios. Ele vai falar sobre Cristo sendo um mistério de Deus, né? De Deus. O Evangelho, revelado, ao qual os gentios também faziam parte de ser povo de Deus, também era um mistério para o Antigo Testamento, mas que Paulo está dizendo que agora é revelado, que a barreira da separação foi quebrada. E ele também fala que há um mistério ali, que quando ele está fazendo uma comparação, uma analogia entre o casamento, entre o matrimônio entre um homem e uma mulher, e entre Cristo e a igreja. Ele diz assim, há um mistério. Ele fala, refiro-me entretanto entre Cristo e a igreja. O que Paulo está nos revelando ali? É que quando Deus sonhou com o matrimônio, com o casamento, ele de alguma forma idealizou que o relacionamento entre Cristo e a igreja seria parecido ou espelhado no relacionamento entre o homem e a mulher. Putz, isso aí é bom demais, cara. Quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a entender muitas coisas. Por exemplo, um entendimento interessante disso é que, assim como o primeiro Adão morre pela sua noiva, a Eva, o segundo Adão, que é Cristo, também morre pela sua noiva. Rapaz, isso aí eu nunca tinha ouvido falar, não, hein? Isso aí beleza. Você já ouviu falar? Caraca, isso aí é novo. Isso aí. Porque, cara, é verdade. Entendi. A noiva, sendo Eva, representado pela igreja, é que faz com que Adão caia, Com que Adão caia. E morra. E aqui o ponto interessante de se pensar, por exemplo, é que quando a Eva... Pegou essa aí? Tu pegou essa que tá aí? Cara... Aí pegando aí. Pô, muito bom isso aí, cara. Nossa, muito bom, cara. Isso aí eu não tinha pensado nisso aí. Porque quando a Eva come, provavelmente ela deve ter chegado para Adão e deve ter falado para Adão comer. Com certeza. E Adão deve ter pensado, se eu não comer, vamos assim pensar, vamos assim imaginar no jardim, imagina Adão num dilema. Se eu não comer... Eu vou ficar mal com ela. A punição virá sobre ela. É verdade. A punição do Senhor virá sobre ela. É verdade. Foi parceiro, então, né? Exatamente. É mesmo, há um ponto de amor, há um ponto de amor e de entrega total aqui. Já que vamos morrer nós dois. Vou com ela nessa. Vou com ela. Cara, muito bom. Tô até arrepiando aqui, bicho. Eu morro por você também. É o mesmo que Cristo faz. A Bíblia diz que ele se entregou por amor à igreja.
A igreja era uma pecadora representando a Eva, que caiu, que pecou. Cara, peraí. E ele se entrega. Ele se entrega por Robert, ela. Pelo amor de Deus, cara. Você tá dando um novo ponto de vista aqui sobre Adão que eu nunca ouvi, cara. E olha que eu já eu leio, eu ouço, cara, isso aí tu já sabia ou veio agora aqui? Na verdade... Isso é um estudo que você já tinha? Esse estudo eu já tinha, mas isso me veio agora, na verdade. Te veio né? agora? Ah, você tá brincando. É sério. Tá brincando. Eu tava aqui pensando aqui e bateu Sério? a chave. Porque eu já tinha feito alguns estudos sobre o segundo Adão. Porque Paulo Tá, é que... não, é, ok. Paulo O segundo é que deixa... Adão tá lá. Isso, deixa essas pistas, né? Cara, mas isso aí que você falou é muito bom, bicho. Pera aí, calma. Que tu falou... Para tudo aí, Edson. Cara, você deu um novo ponto de vista sobre Adão, velho. Que é sensacional. O ponto de vista sobre amar, sobre o amor, a entrega de Adão para a cumplicidade do ato. Tipo assim, olha, ela já comeu, não era para comer, eu sabia que não, mas e aí, eu vou deixar ela morrer sozinha? E aí, escrito lá em Paulo, onde você tá falando, que ele fala, o homem tem que ser capaz de morrer pela sua esposa. Isso tá Cara, isso é revelado muito bom, lá. véi. É porque às vezes a gente não Muito medita, bom, né, cara. na profundidade da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz assim, em Colossenses, que em Cristo nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria de Deus. Jesus, velho. E quando o Efésios diz que Deus fez nele é o centro que converge todas as coisas orbitando em volta dele, é isso. O evangelho é exatamente isso. É Cristo sendo o centro de tudo desde o início. Só que isso são mistérios, como eu disse para você que estava lá em Efésios, que Paulo vai... Então, quando a gente lê ali em Adão, por exemplo, a gente percebe essa entrega de Adão. Cara, por amor é a muito Eva. bom, velho. Por Nossa, amor a que isso Eva. é muito... Eu não sei se vocês estão entendendo o quanto isso, Robert, é que pra mim isso aí fez muito sentido agora aqui, cara, porque isso aí que você tá falando justifica muito, porque eu já ouvi muito falando da fraqueza de Adão por tomar essa atitude. Só que você, olhando por outro ângulo, primeiro, claro, você tá colocando Cristo em Adão, né? Você tá vendo Cristo através de Adão. Exatamente, isso é uma fonte. Exatamente. Depois, você colocando sobre Adão uma fonte de ação gerada pelo amor. Cara, baseada no Adão amor. tá profetizando Cristo ali através da mulher dele, mano. Isso é muito bom, que trouxe o pecado. Exatamente. Quer dizer, Adão assumindo o papel de homem, de líder, de dono da verdade ali, porque foi ele que falou pra Eva, ele é que tinha a verdade e contou pra Eva, segundo o que a gente entende ali. E porque Deus conta pra ele isso, a Eva nem existia ainda. Nem existia. E um ponto mais interessante é que o evangelho em Adão e Eva, ele tá anunciado por completo. Por completo, por completo. em todo lugar, né? Deixa eu só te colocar um outro ponto, por exemplo. Por favor. Quando a gente chega, por exemplo, em Cristo, na pessoa revelada de Cristo, já o verbo encarnado, nós ficamos sabendo que ele é o fundador de tudo. Claro. É ele que estava antes de tudo e todas as coisas foram criadas nele. Quando nós vemos Deus fazer, o princípio é basicamente em Adão, é o mesmo. Da onde que sai a Eva? Claro, dele mesmo. A Eva sai de Adão. Sim. Aí a Bíblia diz que de um ele faz dois e de dois ele faz um. A lógica de Deus é sem sentido, não é não? Eu já ia falar humanidade. Não. Vai tá A Bíblia certo. diz que de um, que é Adão, ele faz dois, que ele pega a costela dele e faz a Eva. E desses dois, eles eles tornam um de novo. É verdade, uma só carne. Uma só carne. É verdade. Quando Cristo chega, é exatamente muito isso bom, que ele né? faz com a igreja. Essas conexões são muito boas, né, cara? Os bichos vão caindo. Né? Cara, putz. Entende? Que ele mesmo, né? Eu desejo que vocês sejam um, assim como eu sou um com assim o Pai. como eu sou um com o Pai. Vocês sejam um Sejam comigo. um comigo. Então, Nossa, quando a gente cara. vê essa doutrina da união com Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, Paulo insistindo isso, É uma em poesia, Cristo, em né, Cristo, cara? em Cristo, em Uma Cristo, em coisa Cristo. assim. Se nós estivermos nele, somos nova criatura. Se nós estivermos nele, nós não somos justificados. Se nós estivermos nele, Tornamos filhos. nós nos tornamos filhos. Nós não somos mais filhos da ira. Então, observa que em Adão e Eva tá tudo ali.
Tudo, é como cara. se fosse Um trailer. é um prenúncio de Um tudo trailer. que vai acontecer. Exatamente. De tudo que vai acontecer. Tudo tá baseado em Adão e Eva. Nossa, a teologia mais forte de Paulo é essa. É. Quando você estuda a teologia de Paulo, fundamentalmente é baseada na pessoa do primeiro Adão, Sim, do nascer de novo, sim. do pecado original do primeiro Adão, De tornar um. de tornar um de novo. É basicamente gira em torno disso a teologia de Paulo. Cara, Robert, eu não sei você, cara. Eu acho que você também. O cara que começa a entender dessas revelações aí, que tá tudo ali. É Tá só tudo se ali. debruçar ali, Tá tudo ali. que você vai ver tudo isso. Cara, quanto mais é o que tá escrito, quanto mais a gente conhece de Deus, conhece Ele, mais a gente aprende a amar Ele, cara. Se apaixonar por Ele, cara. Porque é uma grandeza é uma inteligência amorosa, ao mesmo tempo soberana e profunda, tão maravilhosa, tão bem encaixada, tão bem colocada, mas ao mesmo tempo com a história da humanidade em voga, que, cara, quando realmente uma pessoa inteligente ou uma pessoa muito simples que começa a descobrir dessas maravilhas ali de Deus aqui dentro, cara, só há só tem uma reação, é a pessoa realmente se render àquilo, porque é muito difícil contestar, porque é tudo muito perfeito. É maravilhoso. E ao mesmo tempo, cara, a gente que já tá rendido a ele, cara, a gente é tocado no coração profundamente. Eu acho que você deve ser tocado com isso, né, Robert? De forma poderosa. Qual que é a sensação, man? Porque assim, às vezes a gente sente umas coisas quando enxerga essas coisas, né, bicho? Cara, uma sensação assim dessas que eu posso experienciar pra você aqui, por exemplo, é uma sensação que eu senti uma vez quando eu tava lendo a escritura, e era uma sensação de preenchimento total. Era como se você tivesse conectado com tudo ao mesmo tempo. É como se nada mais estivesse longe, você estivesse perto de tudo. É como se a energia do universo inteiro estivesse dentro de você mesmo. Como se fosse um abraço. É como do se você todo. tivesse satisfeito, Nossa. saciado. Essa é a sensação, um gozo inexplicável. Sua alma, entendeu? Entendi. Praticamente saciada. Então, é praticamente isso quando você está se deleitando em Deus, quando você é ministrado pelo Espírito, quando você sente essa conexão, essa aproximação do Todo-Poderoso, é glorioso. Isso é né? bom demais. É maravilhoso, é maravilhoso. Aí a gente chora. Isso, cara. Ô, Robert, Aí sabe o que eu penso às vezes disso aí que você falou? Que às vezes acontece com a gente isso aí. Quem é, sente isso aí, que a gente tá se identificando com você, cara. Eu às vezes, Robert, eu penso que é assim, quando você tá nesse momento, que tem hora que esse momento vem com tudo, né? Exatamente. Parece que você tá experimentando da eternidade ali, cara. Como se... É exatamente Não é isso. a sensação é até difícil de falar. É Quando difícil. eu falo é como se você tivesse conectado a tudo. É porque é como se você tivesse, tipo, ao mesmo tempo. Você desligado de tudo, é como se conectado você a estivesse tudo. flutuando no ar. Pode ser um monte de coisa. É, cara. Você se sente desconectado dessa realidade. Você sai lá fora, Isso aí. você não quer mais isso. Você quer aquele momento toda hora, entende? Que coisa, cara. E é Em algo. consideração que isso aí deve ser 1/100 do que é, porque nosso corpo não está preparado para sentir Isso. a plenitude disso. Nossa, Exatamente. Imagina Robert. o que deve ser. Quando a gente for glorificado ali. Exatamente, né? Imagina só. Imagina, cara, quando o corpo, pá, mente incorrupta, Exatamente. imortal, a sensação É glorioso. é né? isso, é um gozo, né, Isso cara? é algo. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente pensa que o quanto ele nos amou, né? Porque Cristo veio para nós vivermos isso para sempre com ele, né? Nossa. Hoje nós só Cara, sentimos, velho. mas um dia, como disse Paulo, nós veremos face a face. Conheceremos como somos conhecidos. Né? Nossa, então isso cara. é maravilhoso. E sentir essa plenitude Isso é 24 horas. 24 Quer dizer, não tem mais Né? tempo. Então, sentir isso todo o tempo, cara. Exatamente. Essa plenitude, essa alegria, essa satisfação, esse lugar que é infindável, que é um trem, velho, que te sacia de uma maneira como uma fonte, que a água fica ali, ó, brotando sem fim. E aí é aqui que está o ponto, onde eu sempre falo, às vezes o ouvinte que está nos ouvindo tem alguma pessoa, um amigo, conhece algum familiar que tem aí, esteja preso em algum vício, por exemplo. Uhum. Aqui está o poder da libertação. Quando a Bíblia diz em João, conhecereis a verdade e ela te liberta, o sentido ali não é conhecer lendo,
O sentido ali é conhecer experimentando. Isso é bom demais. Esse é o isso, sentido. Aham. É experimentar assim como a gente tá testemunhando aqui. Não é no Aham. sentido de ler, porque se fosse isso, tantas pessoas que conhecem a Bíblia leem Verdade. e não são libertas. É verdade. Tem problemas com droga, tem problemas com alcoolismo. É um passo a mais, né, É um Robert? passo a mais. O conhecer ali... Não é que a leitura não seja boa. A não leitura seja é boa. boa. Exatamente. Mas não é só ela. Não. É o coração, a alma, o espírito. Exatamente. O conhecer ali é experimentar, é o nascer de novo. É isso. É o cara. nascer de novo. O conhecer ali não é só alguém que leu a Bíblia, mas é o nascer de novo. É por isso que Jesus disse para Nicodemo, se não nascer de novo, Não verá não o reino pode. dos... Então, as pessoas perguntam, da onde vem a força, a graça para você ser crente, ser fiel, servir a Deus, vencer o mundo, vencer o pecado? Vem desses momentos aí. Da onde que vem, galera? Vem desses momentos aí. Uma vez que você tem um hino que diz quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar, uma vez que você adentra disso aí, que se você experimenta, você fica fissurado nisso. Isso aí, Você cara. não quer mais nada. E isso aí é que tá o ponto da libertação. Pronto. Aí que tá a graça, a força da graça reside aí. Aí todo vício cai por terra, É verdade, cara. aí toda condenação cai por terra, aí é onde o fraco se torna forte, como disse Paulo, me alegrarei Nossa. nas minhas fraquezas. Esse é o lugar da força. Nossa, man, isso aí nesse- é bom nesse demais, ponto. meu irmão. Você tá Então, falando aí eu o que diria pra aconteceu. você, busque um momento assim com Deus e depois que você experimentar, você me diz se nós estamos falando a verdade ou Não, e muita gente que tá ouvindo aqui, gente... já tiveram esse momento. Já. Outros estão tendo agora. Ou estão tendo agora, exatamente. Cara, você tá Exatamente. descrevendo a vida de um crente, cara. De um Exatamente. cristão, daquele que é de verdade, aquele que ele diz pra samaritana, né? Exatamente. Deus procura pelos adoradores em espírito e verdade. Em verdade. Tipo aqueles que estão de todo o coração Todo ali. coração. Cara, você vai falando, eu vou me vendo aí, cara. Com certeza você tá descrevendo você mesmo. Só que como estamos sobre o mesmo espírito atuando em mim, o mesmo espírito atuando em você, o mesmo espírito no Edson, o mesmo espírito nessas pessoas. Cara, as experiências e as coisas que ele faz a gente passar, que é isso que você falou, experimentar dele, elas são muito parecidas, cara. A gente não consegue falar, mas quando você fala, como que foi o que você falou agora, tudo isso, eu me vejo aí, cara, em tudo que você tá falando. Eu vejo caindo as coisas na minha vida, eu crio em muitas coisas, muitas fontes que não são as que eu creio agora, que é só ele. Eu buscava em outras questões, eu acendia a vela, Preenchimento. eu fazia um tipo de... sei lá, a pessoa fala assim... Eu já fiz isso aí, eu já criei em várias religiões, tá? Até chegar em Cristo, eu acreditei católico, espírita, umbanda, um monte de coisa. Então, do mesmo jeito que parece que você já conheceu também. E muitas vezes eu busquei muitas fontes que não a de Cristo. E quando na verdade Cristo ele é suficiente, né? Totalmente, Robert. Mas às vezes você dá uma volta no mundo Mas e não ter a suficiência é muito bom. Porque quando você encontra o que é suficiente, realmente você tem certeza que tudo que você fez pra trás não tem mais valia, man. Você fala, realmente, a suficiência que eu tô tendo com isso aqui, que é o que você tá falando aí, a completude, esse lugar que Deus às vezes deixa a gente acessar, o Santo dos Santos, o lugar onde ele vem com a presença e toma a gente, tira a gente daquele lugar, daquele estado. É um estado que a gente não sabe nem explicar, mas que a gente sabe que ao mesmo tempo a gente tá com ele em presença. Esse lugar aí desbanca todo o resto. Quando você tá no ápice desse lugar, todos os seus problemas entram em silêncio. Tudo que tá ao seu redor, que pode estar tirando você do caminho, entram em total silêncio, cara. É como se você retirasse você do mundo e você ficasse com ele. Isso é interessante, ó. Deixa eu te colocar de uma outra perspectiva aqui para você. Por exemplo, quando nós chegamos nos evangelhos, nós temos os discípulos convocados por Cristo, 3 anos e meio, né? Uma escola, vamos assim dizer, uma escola do Espírito, uma escola de missões, 3 anos e meio para ensinar eles. Todo dia ensinando na prática. Né? Uma metodologia ativa. Teoria e prática ali, Teoria e prática. É isso que Atos diz, tudo que ele
começou a fazer e a ensinar. Então, primeiro ele fazia, depois ensinava. Essa era a metodologia de Cristo, né? Em Atos, quando Lucas vai escrever para Teófilo, ele diz isso. Então, os discípulos vivenciaram isso e viram milagres e viram vários ressurreição de mortos. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles próprios, um dia Jesus disse assim: vocês agora vão de 2 em 2 e eu dou autoridade para vocês para expulsar demônios. E eles foram e curar os enfermos. E quando eles voltaram empolgados em teu nome, curando cego 3 anos e meio com o mestre, aprendendo milagres, coisa extraordinária. Aí um dia Jesus morre. Sexta-feira, um sábado, ele morre. E os discípulos estão tristes. E imagina só a minha cabeça aqui de jovem pregador, né? Imagina só qual que é o grande dilema deles presos dentro de uma casa escondida em uma caverna. É mais ou menos assim, ó. Poxa, eu achava que a nossa alegria, a força, o nosso gozo vinha talvez do reconhecimento de ser discípulo dele, da fama, das pessoas quererem. É verdade, né? E talvez eu achava que aquele gozo que a gente sentia, aquela alegria, vinha dos milagres que nós mesmos operávamos. A reputação, né? Mas aí você imagina um olhando pro outro e falando assim: mas agora que ele morreu, quem sobrou? Nada disso tem sentido. É inútil. É inútil prosseguir sem ele. Eles estão desanimados dentro de um esconderijo qualquer lá, uma caverna, casa, não sei. Eles não estão desanimados porque eles passaram 3 anos da sua vida e perderam, desperdiçaram o tempo. Eles estão desanimados porque, segundo, não vale a pena prosseguir sem ele. Nossa, cara. É como se fosse uma mulher apaixonada pelo seu marido e vivendo a vida dela e tal, e o cara morre. E toda a vida dela perde o sentido ali. Perde o sentido. Sem ele. Perde o sentido. Como assim? Aí é que nós vemos o poder da presença, o poder da ressurreição. Quando a Maria Madalena volta e diz... Falei pra você que ela era boa, velho. Ele ressuscitou. que é isso? Né? A Maria ele ressuscitou. Os discípulos... Eu vou embora, vou deixar ele aí. Continua. Não, fica comigo aqui. Os discípulos ficam em um misto de sentimentos, querendo crer, querendo não crer. E observa que, fatos interessantes para a nossa geração. A nossa geração, elas valorizam demais a presença de anjos e de muitas coisas. Mas na ressurreição, aqui está o sentido da fé verdadeira. É só analisar lá, Mateus 28, Lucas 24... Na ressurreição, a Bíblia diz que tinha anjos lá. É verdade. Mas quando Pedro chega no túmulo, por exemplo... Verdade, que o anjo disse pra ele, pra Maria, eles ressuscitou, não tá aqui, o Pedro não tá nem aí pro anjo. Pedro não dá atenção pro anjo. Cara, olha os pontos que esse cara tá trazendo. Entendeu? Que a gente não para pra pensar. Tá tentado, né? Porque isso aqui é uma coisa extraordinária. Como é que Cristo morreu, você vê anjo e você... Não tá nem aí pro anjo. Pra você ver o tamanho. É isso que é onde você quer chegar, né? O valor da presença. Continua, pra eles. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz que o anjo era tão poderoso que o aspecto dele era um relâmpago, sentou em cima da pedra lá. Pode ler em Mateus, por exemplo. Lembro. E quando eles chegam lá, quem que vocês procuram? Cadê o corpo? Ele não tá aqui, ele ressuscitou. Você não vê a Maria parando pro anjo, ninguém. Eles querem a presença. Não. Virei nada. Entende? Se é hoje, na nossa geração, que fica no TikTok aí ou no... eu tô vendo um anjo entrar. Pronto, vai viralizar, não Mas sei o quê, né? A paixão deles era a presença do mestre. Jesus amado, isso aí... É isso aí que fazia aqueles homens ser chicoteados. Nossa! Os nossos irmãos morrerem na arena. Cara, era por essa presença que eles suportavam tudo. Não era pela fama, não era pelo renome, não é por ser conhecido como um grande pregador. Não é por ver anjo. Não é por ver anjo. Ter poder de curar. Não é ter poder de curar. Não eram os dons que atraíam eles. Não eram os dons, era a presença do mestre. Era a presença. Eles aprenderam. Era como se fosse assim, Nossa, tô arrepiando aqui, mano. Era como se fosse mais ou menos assim, ó. No início do... Levanta um pouquinho aqui, ó. Tá, pode... Tá bom. Robert, fica... Vem. Não, tá bom. Então. A Assunção tá boa demais. No início do ministério, Jesus disse pra eles: vinde após mim e eu vos farei
pescadores de homens. Essa era a chamada. Esse era o desafio. Vinde após mim, eu vou fazer vocês. Minha cabeça já fica aqui, ó. E nesses 3 anos e meio, Jesus, na prática, ensinou para eles isso. Como que pesca? Como que pesca homens. Comigo. Eu vou ensinar vocês. Para pescar homens, você tem que sentar com eles, tem que ser simples com eles, tem que andar com eles, amá-los. Tem que amá-los. E foi ensinando vários tipos de lições ali para eles. Mas o TCC, o teste final do curso. Cara, isso é bom demais. O teste final do curso é isso. Vocês amam mais a minha presença ou vocês amam o status de apóstolo? Nó. Porque as pessoas hoje amam... isso é triste, mas é uma realidade. Observa Saul, por exemplo. Saul amava mais a presença de Deus ou o trono? Ele esqueceu quem era o Deus, né, mesmo? Esqueceu. Ele se achou o rei dos reis, né? Esse é o perigo de nós nos perdermos, entende? Quando Deus te dá um lugar, né? Com que a presença de Deus pode nos trazer pra gente. É verdade, A presença de Deus pode trazer muita coisa pra nós. Confusão. E aí, o que é mais importante? É a fama? É o reconhecimento? Ou ainda é a presença? Nó, velho. Porque os discípulos, tanto faz para eles anjos, milagres. O que eles estão dizendo o que nós vamos fazer se ele não tá conosco? Cara, agora você tocou no assunto. Cara, está trazendo várias coisas aqui que eu nunca tinha pensado, bicho. Que eu acho que vocês aí também, talvez, nunca pensaram. Mas agora vão pensar. Cara, que bom, glória a Deus a presença. Aqui, man. Tem um hino aí que eu gosto. Pera aí, pra não perder o raciocínio. Guarda aí do hino. Fala aí. Cara, agora dá pra gente compreender que os discípulos realmente Jesus, obviamente sendo ele Deus, Jesus cumpriu lindamente a missão dele de formar os discípulos. Porque agora você, dentro dessa visão que é esclarecedora demais, a gente entende o quanto os discípulos compreenderam o que importava. Exatamente. Mesmo sem saber. A partir da ausência dele. Cara, isso aí que se trouxe, que é assim, importa mais a presença, meu irmão, isso é uma coisa que ninguém para pra pensar, não. Porque os caras vivem ali e colocam muito no âmbito da amizade. De tipo assim, um que morreu e Cristo morreu e tal. Mas não foi, não. Eles estavam muito cientes disso aí que você tá falando, ao ponto de a gente não pode caminhar sem ele. Não pode. Eles entenderam realmente o que Cristo quis deixar, que é: sem mim nada podeis fazer. Aí por que você acha que depois eles saem e aí Jesus ressuscita e aí tem o id, não é? Aí diz: ide por todo mundo, fazer discípulos. Vocês passaram no teste, vocês entenderam a prova final, o TCC, agora vocês estão prontos para ir fazer. Mas uma coisa Jesus promete para eles: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a presença. É isso aí, a força do evangelho é essa. Era do que a gente tava falando. É a presença. Não é os milagres, é a certeza de que ele está conosco. Agora, a presença faz o quê? Derruba o medo. Derruba o medo. A presença faz o que você falou, derruba o vício de uma pessoa. A presença faz você, de um cara que antes mentia com facilidade, amar, falar a verdade, mano. Faz de você uma pessoa que tinha crise com a fidelidade passar a ser um homem fiel em todos os aspectos. A presença dele faz a gente mais parecido com ele, que é o quê? Fiel, verdadeiro, humilde, amoroso, manso. Exatamente. Cara, isso aí tudo isso sensacional. Tudo isso advém dessa extraordinária verdade que a Bíblia nos relata ali. Meu Deus, cara, isso é muito bom, velho. A gente já falou tanta coisa aqui, cara. Tanta coisa, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Por favor. Nós estávamos falando sobre Saul amar o trono e não a presença. Você falou do hino também, né? Isso, eu vou falar o hino agora. Mas o Saul amou o trono e não a presença. Quando Davi pecou, o que ele fala no Salmo 51? Nossa, retire tudo de mim. Não tire o teu espírito. Menos a presença. Ele diz isso. Davi verdade. tinha essa consciência. O contrário de Saul. Aí você entende por que Deus perdoou Davi? Porque Davi diz: quer tirar o trono? Tira. É verdade. Quer tirar o ministério? Todas as posses, tira. Tudo que eu posso fazer. Da tua casa vai se levantar um contra você. Você fez no oculto, eu vou fazer na luz do dia. Vou levantar, a espada não se apartará da tua casa. Davi disse: mas tudo bem, isso aí tudo eu suporto, mas e a tua presença? Nossa senhora, mamão. Isso aí. O senhor tá comigo?
pastor, te perdoei. Então manda. É consequência do meu erro? Eu tenho que assumir? Tenho, vou assumir. Mas por que você acha que Davi chora quando matam Absalão? Que é o filho Que é dele, o filho pra quem dele não que sabe. se levantou contra a casa dele. É porque ele sabia que tudo isso era culpa dele. Consequência de um erro dele. Ele disse, isso é culpa minha. Ah, mas seu filho fez isso contra você, Davi. Eu sei, mas o que mais importa aí, além disso, é que Deus está comigo, a presença dele. Ele diz assim, não retire de mim teu espírito. Ele diz assim, renova a alegria da minha salvação. Nossa. É 2 pedidos que ele faz. Então, é isso. Cara, Davi isso. É o retrato É o retrato de um crente, pecador de um cristão que entendeu o fervoroso, evangelho. Que entendeu o evangelho. Mano. Eu sou pecador. Eu sei disso. Ele diz, pequei contra ti. Contra ti somente eu pequei. Ele faz isso. Ele fala, bendito aquele a quem Deus não imputa as iniquidades, os pecados. Sim, velho. Então é isso, esse entendimento do evangelho, essa compreensão do evangelho, é aí que está a força, o poder, a graça, a libertação, de você entender que Cristo é suficiente. Tudo na presença dele, de Deus mano. é possível. Ele entendeu o evangelho antes de Cristo. O evangelho está prenunciado em todo o Antigo Testamento, é um prelúdio, tá lá. Se a gente Mas lê, você vê, Saul, que estava ali vivendo no mesmo tempo de Davi, não entendeu. não entendia porque é o que eu falo, como uma pessoa hoje também não entende. Como hoje ainda. Como você vê, por exemplo, um líder que ama mais a posição dele do que a Cristo, do que a palavra. Como a pessoa que serve a igreja Exato. abandona o lar, não consegue, sei lá, estar bem com o marido, ou estar bem com a esposa, ou o irmão com a irmã, ou até você no seu emprego, você abandona o seu emprego, não faz bem o seu emprego, e aí depois vai para a igreja, essa confusão do que é, o que Deus te dá, o que Deus representa para você, o que é a sua família nesse lugar, o que são os seus amigos, o que é o seu trabalho, como Isso. que é você, como que Deus conduz você para lidar com todas essas coisas. Exatamente. Então, o entendimento disso, quando você parte do princípio que você tem o evangelho como, vamos assim colocar, Como alicerce. um manual. Aham. Deus, ele é Fonte única. Ele é a fonte. Imagine Deus como o criador da família, o inventor da família, que deixou ali um manual de instrução e de regras. Olha, faça esses princípios, aplique esses princípios, pratica, pratica GPS. esses princípios na sua vida, você vai ter sucesso. Só que nós, como seres humanos, ou muitas pessoas, por desconhecer isso, eles não aplicam. É como eu estava falando para você do Adão. Quando a gente para entender por que Paulo diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, foi o que Adão fez lá por Eva no jardim. Coisa linda, mano. Ele Isso aí é amou lindo a mulher demais. dele, a Eva, a tal ponto de morrer com ela, se entregar verdade. por ela. Perfeito. Com a chegada de Cristo e a comparação que Paulo faz entre Adão e Eva e Cristo e a igreja, fica claro isso. Que Muito. essa ligação quem faz é Paulo. Muito E fica bom. bem evidente isso, que Muito. Cristo não pecou. A Bíblia diz que ele era sem pecado, mas ele se entrega pela igreja. É verdade. E todo pecado vem pra ele. E todo o pecado da igreja, que representa a Eva ali caída, da semente da mulher nascerá um, que Cara, é a profecia, isso é muito bom, meu. cai sobre ele. E aí ele diz isso, ó, o papel do marido é esse. Estabelece, biblicamente falando, o papel do esposo. Aquele que nutre, que alimenta, que protege. Aí ele vai delimitar ali o papel da esposa no lar, o papel dos filhos. E vai colocar tudo isso. Então são princípios. Deus deixou esses princípios Como se estabelecidos. fosse uma organização, Como se fosse né, uma cara? organização. Sim. Então, Tudo pro nosso bem. Tudo pro Tudo para nosso que bem. tudo corresse da melhor maneira, para que tivesse paz, tivesse Exatamente. harmonia, tivesse prosperidade, Exatamente. tivesse o bem-estar do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, a cura em todos os sentidos. E muito além disso, porque a família ela tem um propósito maior, que é revelar Deus. Sim, Essa verdade. união que o casamento é uma o revelação casamento de é uma Senhor e a revelação. igreja. Exato. Como eu falei pra você lá, onde Adão é um e Deus faz dois, e de dois ele faz um. Quando Cristo se revela, o que choca os judeus é isso. Quando ele diz Sim. que eu e o Pai somos um,
E o entendimento dos judeus de que existia só um choca com essa revelação. Ele diz assim, ninguém... Ó, ele fala para Nicodemo, se eu falo para vocês da coisa daqui da terra, você fica... Sem entender? Você fica sem... E se eu falar das coisas lá de cima? Então, observa que Jesus, se Paulo diz para a igreja de Corinto, vocês são carnais e eu não pude falar coisas espirituais ainda, porque vocês são carnais. Precisam de leite ainda. Imagina a dificuldade de Cristo para explicar coisas do alto para nós. Imagina só. Aí ele tem que usar isso mesmo, figura que eu de e o pai linguagem. somos um. Ele tem que usar figura de linguagem. É. Aí ele tem que ilustrar como é que é isso através de figuras de linguagem. E é por isso que ele fez o homem e a mulher. E falou, é por isso que ele fez o homem e a mulher. Vocês se tornam um só. Exatamente. É para demonstrar isso. Então, essa união perfeita entre o homem e a mulher, esse modelo bíblico do casamento, é uma união, é uma demonstração. É possível ver essa instituição divina. É possível perceber ali o relacionamento de Cristo com a igreja e o relacionamento da Trindade ali também. É preciso ver isso. Só que é isso aí, a gente tem que mergulhar na palavra, meditar na palavra. E isso é interessante. Então, como a gente estava falando, por exemplo, sobre a questão da fé, quando Paulo vai instruir Timóteo sobre a quem ele deve colocar como obreiro, por exemplo, ele vai dizer assim, que governe bem sua própria casa. Sim. Porque se não governar bem sua própria casa, como que é que ele vai cuidar da casa do Senhor? Ou da obra de Deus? Ou de qualquer outra coisa? Exatamente. Então, isso aí está exatamente nesse ponto aí, de que a nossa espiritualidade, o nosso ambiente de culto maior, ou de comunhão com Deus maior, é refletida no nosso lar, na nossa casa, entre o marido e a esposa, entre o pai e o filho, entre a filha e a mãe. É ali. Nossa, Robert, é ali que é o ponto central. Isso aí tudo é muito bom, cara. Inclusive, você não falou do hino não, hein? Não, o hino é porque a gente estava falando da presença, e tem um hino agora aí muito tocado, que eu acho que é do Felipe, Eliseu Felipe, ou Felipe alguma coisa, que fala que seria de mim sem a tua presença, né? Aí ele fala, nada eu seria, né? Então, aquele hino, ele resume muito bem essa questão do que é o foco central do evangelho. O foco central, é a presença. A dependência da presença. E aqui, se as famílias entenderem isso, que elas precisam cultivar essa presença no lar delas, que a mulher tem que amar o esposo não por causa de qualquer outra coisa, a não ser por causa da presença, e o marido tem que amar a esposa, fiel à esposa, cuidar da esposa, proteger a esposa, que é porque o que tem de mais precioso entre o matrimônio, entre um lar, é a presença, que se perdem essa presença, aí perdeu todo o sentido de tudo. Quando a presença sai, tudo fica sem propósito. Perfeito, por isso que é o número 1, né? Por isso que é o número 1. Agora, Robert, Edson, eu vou fazer uma proposta aqui, que o Robert aqui, ele é igual ele vai, ele não para não, o homem aqui tem bala na agulha. E, cara, eu vou fazer uma proposta aqui agora, que é onde você ia começar aí agora. Você começou falando dessa coisa linda que é a família, que é o homem, que é uma mulher, ou um casal e seus filhos, e por aí vai, o lar, né? Que é um lugar tão importante pra gente. Eu vou propor que o Robert volte aqui de novo e a gente continue esse vídeo a partir desse ponto. E aí o Robert, ele traz a exploração diante desse ponto, Robert. Porque eu acho que as pessoas, elas vão gostar de ouvir a respeito do Senhor dentro de um lar e o efeito disso. Princípios bíblicos para a família. Isso. Mandamentos bíblicos. Você aceita voltar aqui mais uma? Aceitamos. Então, beleza. A gente bate um papo legal. Cara, aí. Mas o que você trouxe aqui, o nosso papo agora, velho, da presença, da importância. Entrar no quarto e ficar uns dias. Dá, cara. Dá vontade de a gente já ir ali, já ficar com a presença que a gente tá sentindo a presença aqui. É maravilhoso. Entre nós. É maravilhoso. Robert, bonito demais. Muito obrigado você ter vindo aqui, aceitado o convite. Agradeço aí. E o Robert, Edson, tô achando que o Robert vai vir mais vezes, cara. Vamos trazer ele muitas vezes. Sócio aqui. Vai virar sócio. Eu espero que vocês tenham curtido. Isso tudo que a gente falou aqui, a gente deseja do fundo do nosso coração que você viva, que você experimente.
porque realmente experimentar do Espírito de Deus vivo em nós, nas coisas ao nosso redor, com o efeito dessa paz, desse vislumbre, dessa satisfação interior, e ao mesmo tempo de Deus fazendo na nossa vida muita coisa que a gente jamais seria capaz de fazer. Você começa a perceber que Deus está atuando ali. Viver essas realidades que muitas vezes o mundo não pode ver, que é só você e o Senhor, depende muito de um coração aberto, sincero, honesto, se entregando a Ele verdadeiramente. O desejo do nosso canal é que você entregue seu coração de maneira verdadeira, honesta, todos os dias, porque Deus não é uma coisa que ontem você entregou e agora tá tudo certo. Até porque aquele que está entregue ao Senhor não consegue. A gente, como o maná no deserto, todos os dias de novo a gente vai receber dele. Então, receba essa palavra que o Robert trouxe aqui com a gente e não deixe de estar com a gente no próximo podcast, que ele vai estar com a gente, vai ser maravilhoso, vai ser melhor ainda. Esse canal que afirma para você que Deus é bom todo o tempo está ao ar todos os sábados às 19 horas. E a gente espera por você lá, mas não antes do Robert dar uma palavra final e finalizar aí. Robert, muito obrigado, meu querido. Deus abençoe a sua vida, tua família, tua semana. Fala aí o que você achar. Bom, pessoal, eu que agradeço primeiramente ao Renato aqui por ter nos convidado, né? A gente se conheceu de uma forma ali, acho que foi os planos de Deus, né? O Senhor cara tem os seus meios de trabalhar, né? E foi algo, assim, bastante interessante, assim, nossa experiência de vida, ali, a forma a gente se conheceu. E estamos aqui agora, né, reunidos aqui hoje, compartilhando um pouco aí com nossos queridos irmãos aí, ouvintes que estão nos ouvindo aí do outro lado aí. E o meu desejo é que realmente essa palavra ela possa produzir em você um desejo genuíno. Olha, e uma palavra que eu deixo para você é: não importa qual seja o seu problema, a sua dificuldade, que você talvez já lutou, já tentou, disse, eu não consigo, e fala, olha, uma palavra é que Jesus um dia estava sentado com pecadores e perguntaram para eles assim, teu mestre come com pecadores? Ele disse assim, não são os sãs que precisam de médicos, e sim os doentes. Então Jesus veio exatamente para pessoas como eu e você mesmo, pessoas que somos, que reconhecem ali, não é o fato da pessoa achar que ela é sã no sentido de que não é doente, mas é no sentido de quem são os pecadores, aqueles que reconhecem o Senhor, aquele que eu sou pecador, eu tenho falha, eu não consigo sozinho. E é exatamente essa a proposta do Evangelho. Por você não conseguir sozinho é que Cristo veio para nos ajudar. Então entrega a sua vida ao Senhor, faça um voto com Ele, e eu creio que essa mesma experiência que nós estamos relatando aqui, né? Logo, logo você também vai estar experienciando aí, vai ser algo glorioso, viu? E agradeço a oportunidade e nos veremos uma outra vez. Boa, muito obrigado. Eu que agradeço. Show de bola, fica com essa. Sábado que vem a gente se vê, tá bom? Tchau pra vocês, valeu. Até.